Você já parou para pensar por que tantas pessoas parecem acreditar que o sucesso é como uma receita de bolo? Como se existisse uma fórmula universal para chegar ao topo. Estudar em boas escolas, escolher uma carreira promissora, trabalhar incansavelmente e alcançar uma vida perfeita, sem falhas e cheia de recompensas. Mas na realidade, a jornada de cada pessoa é única e cheia de curvas inesperadas. A ideia de que o sucesso deve ser linear é uma ilusão amplamente disseminada. Ela nos faz acreditar que qualquer desvio ou erro é um sinal de fracasso. Essa visão cria um peso desnecessário, como se estivéssemos constantemente competindo com um cronômetro invisível. Quando as coisas não saem como planejamos, imediatamente surge a dúvida: será que estou ficando para trás? Mas aqui está a verdade que poucos compartilham. O sucesso real não é uma linha reta. Ele é um caminho cheio de desvios, desafios e momentos em que é preciso parar, reavaliar e, às vezes, até recomeçar. As histórias mais inspiradoras que conhecemos de empreendedores, artistas e líderes não seguem roteiros perfeitos. Pelo contrário, são marcadas por fracassos, mudanças de rota e recomeço. Imagine o percurso de um rio. Ele não segue um caminho perfeitamente alinhado. Ele se adapta ao terreno, contorna obstáculos, se expande em alguns momentos e se estreita em outros. Assim é a vida de quem busca autenticidade e propósito. Não se trata de controlar o fluxo, e sim de ajustar ao movimento e encontrar força nas mudanças. O problema é que, ao comprar a ideia de um sucesso idealizado, muitas pessoas acabam medindo sua trajetória pelas conquistas dos outros. Elas se comparam constantemente, tentando ajustar suas escolhas ao que parece ser a fórmula certa, mesmo que isso signifique abrir mão daquilo que realmente importa. Mas aqui está o ponto essencial. A autenticidade não é um luxo, é uma base sólida para qualquer conquista significativa. Porque de que adianta chegar ao topo de uma montanha e perceber que não era aquela que você queria subir? Muitos descobrem isso tarde demais, quando já investiram anos em algo que nunca refletiu seus verdadeiros valores e desejos. E se você pudesse aceitar que o sucesso não precisa seguir padrões rígidos, que suas curvas e desvios não são falhas, mas parte do processo, essa mudança de mentalidade é libertadora. Ela permite que você não veja os obstáculos como inimigos, mas como parte do caminho. Por isso, lembre-se, o verdadeiro sucesso não é aquele que impressiona os outros com um trajeto impecável. Ele é construído pela coragem de ser quem você é, mesmo quando isso significa abandonar a rota segura para explorar novos caminhos. Ser autêntico significa aceitar as incertezas e confiar que, independentemente das adversidades, você está vivendo uma jornada alinhada aos seus princípios. No final das contas, a vida não é uma corrida contra o tempo, mas um convite para descobrir seu próprio ritmo e apreciar o caminho. Se você já se perguntou por que tantas pessoas parecem infelizes, mesmo depois de conquistarem tudo aquilo que a sociedade considera como sucesso, a resposta pode estar na falta de autenticidade. Seguir um caminho que não é realmente seu tem um custo alto, e esse preço é pago lentamente, até que um dia você percebe que perdeu algo essencial, a conexão com quem você realmente é. Imagine-se usando uma máscara todos os dias. No começo, ela parece ser apenas uma estratégia, algo que você coloca para ser aceito, para evitar julgamentos ou para se destacar em um ambiente competitivo. Só que com o tempo, essa máscara deixa de ser uma escolha e se torna parte de você. Cada sorriso que você força, cada sim que você diz contra a sua vontade, adiciona um peso invisível, mas real, que afeta sua mente, seu corpo e sua paz interior. O problema de viver de forma desautêntica é que por fora, tudo pode parecer perfeito. As pessoas elogiam suas conquistas. Você alcança marcos importantes e aparentemente tem tudo para se sentir realizado. Mas por dentro, há um vazio, uma sensação constante de cansaço emocional, como se cada dia fosse uma luta para manter a imagem que você construiu. Essa desconexão pode acontecer em qualquer área da vida. Um exemplo comum é o ambiente profissional. Quantas vezes vemos pessoas que ocupam cargos de prestígio, mas que se sentem aprisionadas em suas próprias rotinas? Elas se adaptaram tanto ao que esperavam delas que se esqueceram de perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Outro exemplo é nos relacionamentos. Muitas vezes, para evitar conflitos, fingimos concordar, aceitamos comportamentos que nos incomodam e reprimimos nossas opiniões. Aos poucos deixamos de ser vistos como quem realmente somos e passamos a ser reconhecidos apenas pela imagem superficial que projetamos. Isso cria um abismo entre nossa essência e a maneira como nos relacionamos com o mundo. O mais doloroso
é que, quanto mais tempo passamos sendo quem não somos, mais difícil se torna voltar à nossa verdadeira identidade. A voz interna, que costumava nos lembrar do que é importante, vai ficando mais fraca, sufocada pelas pressões externas e pelas expectativas que nos impusemos. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa continuar vivendo de acordo com padrões que não refletem quem você é. Pode ser desafiador, mas abandonar as máscaras é o primeiro passo para recuperar sua liberdade. E isso não significa romper com tudo de uma vez. Às vezes é uma jornada lenta e cheia de pequenos ajustes. Começa quando você decide dizer não para aquilo que não te representa, e sim para aquilo que realmente importa. Pergunte a si mesmo: o que estou mantendo na minha vida por medo de desapontar alguém? Essa reflexão pode trazer respostas difíceis, mas também pode ser o início de uma nova fase, onde o sucesso não é medido pelo que você aparenta, mas pela paz que sente ao ser você mesmo. Porque no final das contas, manter-se desautêntico pode te levar a lugares altos, mas nunca a lugares onde você realmente pertence. Se tem alguma coisa que aprendemos desde cedo, é que ser aceito pelos outros é importante. Ainda crianças ouvimos frases como "seja educado", "não crie problemas" ou "faça o que esperam de você". Desse jeito, vamos sendo condicionados a buscar aprovação. E sem perceber, carregamos isso para a vida adulta. O problema é que quando crescemos, essa busca por agradar deixa de ser uma estratégia para conviver bem e se torna uma prisão invisível. A grande verdade que ninguém nos conta é que agradar a todos não só é impossível, como é um fardo pesado demais para carregar. A cada vez que tentamos nos moldar para atender às expectativas alheias, abrimos mão de uma parte de quem somos. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que diz sim para não parecer rude, mesmo quando queria dizer não, ou quando disfarçou sua verdadeira opinião porque sabia que ela seria polêmica ou incompreendida. Mas no fundo, quando tentamos ser tudo para todos, acabamos sendo nada para nós mesmos. Quanto mais nos esforçamos para nos encaixar, mais nos afastamos daquilo que nos torna únicos. Isso porque a busca por agradar a todos parte de uma ilusão, a de que nossa aceitação vem de fora, quando na verdade, ela só pode ser construída internamente. Pense em uma situação comum. Uma reunião de trabalho onde você tem uma ideia diferente do restante da equipe. Você sabe que o que tem a dizer pode gerar olhares de desaprovação, então você se cala para evitar o desconforto. No curto prazo, você evita um possível conflito, mas no longo prazo, vai se sentindo cada vez mais pequeno. A repetição desse comportamento cria uma distância perigosa entre quem você é e a imagem que você projeta. Além disso, tentar agradar a todos é emocionalmente desgastante. Pessoas diferentes têm expectativas diferentes, muitas vezes conflitantes. O que agrada a um pode incomodar outro. Então, como podemos manter a sanidade ao tentar atender às demandas de todos ao nosso redor? A resposta é simples: não podemos. Não fomos feitos para ser unanimidade. E tudo bem. Ser autêntico significa aceitar que nem todos irão aprovar suas escolhas, e isso faz parte. A questão não é ser intencionalmente desagradável ou desrespeitoso, mas aprender a colocar limites e deixar claro quem você é. Um não dito com respeito pode ser mais poderoso do que um sim, motivado pelo medo de desaprovação. Grandes líderes e pessoas que admiramos não se destacam por se moldarem a cada situação, mas por serem fiéis aos seus princípios, mesmo quando isso significa não agradar a maioria. Martin Luther King não lutou por seus ideais para ser aceito por todos. Ele sabia que sua autenticidade incomodaria muita gente, mas ele também sabia que ser fiel ao que acreditava era mais importante do que ser aplaudido por todos. Pergunte-se: quantas vezes deixei de ser eu mesmo para me sentir incluído? A resposta pode ser desconfortável, mas traz clareza. E é essa clareza que nos dá força para romper com o mito de que agradar é o caminho para o sucesso. Na verdade, agradar a si mesmo, respeitar quem você é e suas convicções, é o que cria uma vida com propósito. No fim, quem tenta agradar a todos, perde a si mesmo. Mas quem aprende a se agradar, cria uma base sólida para viver em paz, mesmo diante das críticas. Um dos maiores equívocos sobre autenticidade é acreditar que ser autêntico significa ser perfeito. Como se, ao assumirmos quem realmente somos, precisássemos evitar erros ou nunca demonstrar falhas. Mas isso está longe da verdade. Ser autêntico não tem nada a ver com construir uma imagem impecável. Pelo contrário, trata-se de aceitar nossa humanidade, com todas as suas imperfeições e nuances. Vivemos em uma sociedade que valoriza as aparências e a excelência em tudo. Redes sociais mostram versões cuidadosamente editadas das vidas das pessoas,
como se cada momento fosse digno de aplausos. É fácil cair na armadilha de pensar que, para ser admirado, você precisa corresponder a esse padrão inatingível de perfeição. Mas a autenticidade não é sobre ser admirável o tempo todo. Ela é sobre ser real, mesmo quando isso significa não ser perfeito. Pense em alguém que você admira profundamente. Essa pessoa provavelmente não é perfeita, certo? Mas é provável que ela tenha algo em comum com outras pessoas autênticas. A capacidade de reconhecer suas vulnerabilidades, sem tentar escondê-las a qualquer custo. Quando assumimos nossas falhas, demonstramos coragem, não fraqueza. Um exemplo poderoso disso está nas histórias de líderes que souberam pedir desculpas quando erraram. Eles não perderam respeito por admitirem seus erros. Ao contrário, conquistaram ainda mais confiança por serem honestos. Isso acontece porque a autenticidade não significa evitar falhas, mas lidar com elas de forma íntegra. Outro ponto importante é que ser autêntico não significa agir impulsivamente ou sem autoconsciência. Muitas pessoas confundem a autenticidade com falar tudo o que pensam, ou agir sem filtros. Mas a autenticidade verdadeira não é uma licença para agir de maneira desrespeitosa ou imprudente. Pelo contrário, ela envolve responsabilidade. Ser autêntico é ser fiel aos seus valores, mas também é ter discernimento para agir com empatia e respeito ao próximo. Quando entendemos que a autenticidade não é perfeição, conseguimos nos libertar da necessidade constante de impressionar. Em vez de focar em como seremos percebidos, focamos em como queremos viver de forma alinhada ao que acreditamos. Esse realinhamento traz uma sensação de alívio, porque não precisamos mais carregar o peso de uma imagem idealizada. Podemos ser quem somos, sem pedir desculpas por isso. Imagine um artista que tenta pintar um quadro sem nenhum borrão ou detalhe fora do lugar. Ele pode até conseguir, mas será que a pintura transmitiria emoção e verdade? Agora pense em obras que são amadas, justamente porque refletem a expressão genuína de quem as criou, mesmo que não sejam tecnicamente perfeitas. Nossa vida é como essa tela. Os borrões fazem parte da nossa história e tornam nossa jornada autêntica. Se você está esperando ser perfeito para se mostrar ao mundo, saiba que você nunca estará pronto, porque a perfeição é inalcançável. E pior, é entediante. O que conecta as pessoas não é a ausência de erros, mas a honestidade com que enfrentamos nossos desafios. No final das contas, a autenticidade não pede que sejamos impecáveis, mas que sejamos corajosos o suficiente para sermos reais. Porque é nessa verdade, com todas as nossas falhas e aprendizados, que encontramos nossa verdadeira força. É curioso como, durante boa parte da vida, somos ensinados a esconder nossas vulnerabilidades. Somos encorajados a parecer fortes o tempo todo, a não demonstrar inseguranças e a evitar qualquer sinal de fraqueza. A mensagem é clara. Ser vulnerável é perigoso. No entanto, essa ideia não poderia estar mais distante da verdade. A vulnerabilidade, na realidade, é uma das maiores fontes de conexão humana e força interior. Quando admitimos que não sabemos todas as respostas, que temos medos e que nem sempre estamos bem, abrimos espaço para algo muito poderoso: a autenticidade. Ser vulnerável não é sinônimo de fraqueza, mas de coragem. É ter a bravura de dizer: eu não sou perfeito, e tudo bem. Pense nas vezes em que você admirou profundamente alguém. Não foi apenas por suas conquistas impecáveis, mas também porque, em algum momento, essa pessoa mostrou que, apesar das adversidades, teve a coragem de seguir em frente, sem esconder as dores do caminho. A verdade é que as histórias mais inspiradoras são aquelas em que vemos a superação dos medos e das incertezas, e não a ausência deles. Um exemplo poderoso disso é o de figuras públicas que, ao compartilharem seus momentos mais difíceis, geram identificação e empatia. Quando alguém que admiramos admite que já fracassou, sofreu ou teve dúvidas, nos sentimos menos sozinhos em nossas próprias lutas. Isso nos lembra que a vulnerabilidade não nos torna menos dignos de respeito. Pelo contrário, ela nos torna mais humanos. No entanto, ser vulnerável não significa expor tudo para todos, sem filtro ou critério. A vulnerabilidade saudável está ligada à confiança. É sobre escolher cuidadosamente as pessoas com quem compartilhamos nossa jornada e saber que nem todos merecem ter acesso às nossas dores mais profundas. Outro aspecto importante é compreender que aceitar nossas vulnerabilidades não significa ficar parado, preso ao medo ou à autocomiseração. Ser vulnerável é reconhecer os desafios sem deixar que eles nos definam. É dizer: sim, eu tenho medo,
mas eu vou tentar mesmo assim. Esse ato de reconhecer e avançar é o que transforma a vulnerabilidade em força. Considere isso. Ao reconhecer suas fragilidades, você diminui o poder que elas têm sobre você. Quando fingimos que não estamos abalados ou que nada nos afeta, na verdade, nos tornamos reféns dessas emoções. Por outro lado, quando olhamos para elas com honestidade, podemos compreender de onde vêm e decidir conscientemente como lidar com elas. Se você olhar para as pessoas que mais contribuíram com a humanidade, líderes, inventores, artistas, verá que elas não foram bem-sucedidas por nunca falharem, mas porque souberam lidar com seus erros e medos de forma corajosa. Elas se permitiram ser vulneráveis ao aceitar novos desafios, sabendo que poderiam fracassar, mas acreditando que valia a pena tentar. Então, pergunte-se: qual medo eu venho tentando esconder? O que aconteceria se eu o encarasse com honestidade? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela também pode ser libertadora. Porque no final das contas, a vulnerabilidade não é o oposto da força, mas a prova de que, mesmo com todas as incertezas, temos a coragem de continuar. É ao abraçar nossas imperfeições que encontramos nossa verdadeira essência e, com ela, a capacidade de transformar nossas histórias mais difíceis em combustível para uma vida com propósito. Se ser autêntico é tão libertador, por que tantas pessoas têm medo de mostrar quem realmente são? A resposta é simples. Ser autêntico significa se expor, e a exposição nos torna vulneráveis ao julgamento, à rejeição e, talvez o mais assustador de tudo, ao fracasso. Desde cedo, aprendemos a associar a aceitação com conformidade. Fazemos ajustes sutis, às vezes nem tão sutis assim, para evitar críticas e sermos aceitos em grupos, famílias, ambiente de trabalho e círculos sociais. Criamos versões aceitáveis de nós mesmos, porque ser diferente, ser autêntico, pode parecer arriscado. Afinal, quem garante que o mundo aceitará quem realmente somos? Por isso, muitas pessoas escolhem o caminho que parece mais seguro: esconder partes de si para evitar desconfortos. Elas passam anos interpretando papéis que não refletem sua essência, porque acreditam que assim terão menos chances de sofrer. Mas há um preço para isso. Ao tentar evitar o julgamento dos outros, acabamos nos julgando mais severamente. Cada vez que negamos nossa voz interior para agradar ou evitar conflitos, enfraquecemos nossa confiança. E quanto mais escondemos quem somos, mais nos distanciamos do nosso verdadeiro propósito. Mas aqui está a verdade que ninguém costuma dizer. Ser autêntico não elimina o risco de críticas. Pelo contrário, pode até aumentar. No entanto, também aumenta algo muito mais importante: sua liberdade interna. Porque, quando você é fiel a quem você é, mesmo que a crítica venha, você sabe que não está tentando ser algo que não é. Um dos motivos mais comuns para esse medo da autenticidade é o apego à aprovação alheia. Vivemos em um mundo onde validação externa, curtidas, elogios e reconhecimento pode se tornar quase um vício. E quando você baseia sua autoestima na aceitação dos outros, qualquer desaprovação pode parecer uma ameaça ao seu valor. Mas há uma forma de quebrar esse ciclo: perguntar-se constantemente: estou buscando aprovação ou estou buscando ser fiel ao que acredito? Essa simples reflexão pode mudar a forma como você toma decisões. Outro motivo que alimenta esse medo é o perfeccionismo. Muitas pessoas acreditam que só podem ser aceitas se forem impecáveis. Mas a autenticidade não exige perfeição. Ela exige verdade. E a verdade inclui erros, incertezas e fraquezas. Ser autêntico não é prometer que você nunca falhará, mas aceitar que, quando cometer erro, você não estará mentindo sobre quem você é. Por fim, o medo de ser autêntico também vem do receio de perder relacionamentos ou oportunidades. E, de fato, algumas pessoas podem se afastar quando você começa a mostrar sua verdadeira essência. Mas as que permanecem são aquelas que se conectam com você de forma genuína, sem máscaras ou expectativas irrealistas. E essas conexões são as que realmente importam. Pergunte a si mesmo: o que eu temo perder ao ser autêntico? E o que eu já perdi por tentar ser outra pessoa? Muitas vezes, percebemos que aquilo que tememos perder não tem tanto valor quanto acreditávamos. No final, a autenticidade pode assustar porque ela nos torna visíveis. Mas é justamente essa visibilidade que nos dá a chance de sermos plenamente aceitos, não pelo que fingimos ser, mas por quem realmente somos. Porque viver sem autenticidade pode parecer seguro, mas é um tipo de segurança que aprisiona. E viver aprisionado em uma versão falsa de si mesmo nunca será tão recompensador
quanto à liberdade de ser quem você é, mesmo que isso signifique enfrentar críticas. Vivemos em uma era onde tudo ao nosso redor parece nos pressionar a seguir tendências e nos adaptar a padrões de comportamento. Redes sociais, ambientes profissionais e até círculos familiares nos dizem, sutilmente ou explicitamente, quem devemos ser para sermos aceitos. O desafio, portanto, não é apenas encontrar nossa autenticidade, mas mantê-la em um mundo que insiste em nos moldar. Mas, apesar dessa pressão, é possível ser autêntico sem abrir mão de nossas convicções. O primeiro passo para isso é entender que autenticidade não é algo que você descobre uma vez e pronto. É uma prática constante. Todos os dias somos colocados diante de situações que nos pedem para escolher entre agradar e ser fiel a quem somos. Nessas horas, precisamos de ferramentas que reforcem nosso compromisso com nossa essência. A primeira dessas ferramentas é a definição de valores claros. Pergunte-se: o que é realmente importante para mim? Quais princípios eu não estou disposto a negociar, independente das circunstâncias? Quando você sabe exatamente no que acredita, fica mais fácil identificar situações em que precisa estabelecer limites. Um exemplo prático. Imagine que você está num ambiente de trabalho onde o sucesso é medido pela competição desleal. Se seus valores incluem integridade e respeito, saber disso com clareza ajuda a recusar práticas que vão contra seus princípios, mesmo que isso traga desconforto ou críticas. Outro passo importante é aprender a estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes sacrificamos nossa autenticidade porque temos medo de dizer não, mas aprender a dizer não com respeito é um ato poderoso de autocuidado. Não significa ser inflexível, mas sim proteger aquilo que te mantém alinhado consigo mesmo. Lembre-se de que cada sim dado por obrigação é um não para você mesmo. Além disso, é fundamental abandonar a busca constante por validação externa. O ser humano, por natureza, deseja ser aceito. Isso faz parte de quem somos. Mas, quando baseamos nossas decisões na necessidade de agradar os outros, nos tornamos reféns das expectativas alheias. Pergunte-se: estou fazendo isso porque é o que eu quero ou porque quero evitar críticas? Essa pergunta simples pode evitar que você caia em padrões de comportamento que não refletem seus desejos reais. Outro ponto que fortalece sua autenticidade é a prática da autoaceitação. Muitas vezes, somos nossos próprios críticos mais severos. Nos julgamos por erros, falhas e inseguranças que fazem parte de ser humano. Ser autêntico não significa ser perfeito. Significa se olhar com honestidade e se aceitar, mesmo com as imperfeições. É dizer para si mesmo: sim, eu cometi erros, mas eles não definem quem eu sou. Por fim, é importante lembrar que ser autêntico não significa ser inflexível ou resistente a mudanças. Pelo contrário, a autenticidade envolve reconhecer quando é hora de evoluir, sem deixar de lado aquilo que forma a base do seu ser. Pense na autenticidade como as raízes de uma árvore. As folhas podem mudar, os galhos podem crescer em diferentes direções, mas as raízes permanecem firmes, sustentando tudo. A jornada para manter-se autêntico pode ser desafiadora, especialmente em um mundo que insiste em nos padronizar. Mas cada vez que você escolhe agir de acordo com seus valores, em vez de buscar aprovação, você fortalece sua essência. E essa força cria um impacto poderoso não apenas em você, mas também nas pessoas ao seu redor. Afinal, quando alguém se mantém fiel a si mesmo, inspira os outros a fazerem o mesmo. No final, ser autêntico em um mundo que quer nos moldar não é um ato de rebeldia, mas um gesto de coragem e respeito próprio. É a decisão de viver uma vida que não é apenas admirada por fora, mas sentida como verdadeira por dentro. Ser autêntico é um ato de coragem, e como todo ato de coragem, ele exige resiliência. Isso porque a jornada para viver fielmente ao que você acredita nem sempre será fácil. Pelo contrário, haverá momentos em que você será questionado, desafiado e até rejeitado por ser quem é. Nessas horas, a autenticidade precisa estar acompanhada de algo essencial: a capacidade de continuar firme, mesmo quando as circunstâncias tentam te derrubar. A resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a habilidade de enfrentar adversidades sem perder seu propósito. Quando você é autêntico, é inevitável que alguns caminhos se tornem mais difíceis, justamente porque você escolhe ser verdadeiro em um mundo onde muitos escolhem se adaptar apenas para agradar. Mas é exatamente nesse ponto que a autenticidade se torna uma força transformadora. Porque ao escolher ser fiel a si mesmo, você constrói uma base interna que não é abalada facilmente por críticas ou frustrações. Pense em um barco navegando em alto mar.
Quando os ventos mudam de direção, um barco sem rumo é levado pela tempestade. Mas aquele que tem um leme firme, que sabe para onde vai, pode ajustar as velas e seguir em frente, mesmo em águas turbulentas. A autenticidade é o seu leme. A resiliência é a habilidade de manter as mãos firmes, mesmo quando o mar se agita. Mas de onde vem essa resiliência? Primeiro, ela nasce da certeza de que, mesmo que o mundo diga que você está errado, você sabe por que escolheu aquele caminho. Quando suas ações estão alinhadas aos seus valores, você sente uma força interna que te lembra: isso vale a pena, mesmo que seja difícil. Segundo, a resiliência também vem da prática da autoaceitação. Ser autêntico não significa que você não irá se questionar ou que será inabalável o tempo todo. Pelo contrário, haverá momentos de dúvida. A resiliência está em reconhecer esses momentos e lembrar-se de que não é um erro ter medos ou incertezas. O importante é não deixar que esses sentimentos te paralisem. Histórias de resiliência estão repletas de pessoas que foram desacreditadas e desafiadas, mas mantiveram sua autenticidade. Pense em grandes inventores que fracassaram inúmeras vezes antes de alcançar um feito histórico, ou em artistas que ouviram centenas de nãos antes de serem reconhecidos. O que essas histórias nos mostram é que o caminho pode ser difícil, mas não impossível para quem permanece fiel ao que acredita. Outro aspecto fundamental é entender que resiliência não significa não sentir dor. Você pode e deve permitir-se sentir. Não se trata de ser imune aos golpes da vida, mas de encontrar uma forma de se levantar após cada queda. É olhar para as derrotas e transformá-las em aprendizados, sem deixar que elas definam quem você é. Pergunte-se: quais desafios eu enfrentei e superei sem abrir mão de quem eu sou? Muitas vezes, nos esquecemos de reconhecer nossa própria força. Resgatar essas memórias nos ajuda a lembrar que, mesmo quando parecia impossível, continuamos. E isso nos dá confiança para enfrentar os desafios que ainda virão. No final, autenticidade e resiliência andam de mãos dadas porque uma fortalece a outra. Ser autêntico requer coragem para enfrentar críticas e obstáculos. E ser resiliente exige um senso de identidade forte, que só a autenticidade pode proporcionar. Quando você sabe quem é e o que defende, até as tempestades mais intensas perdem o poder de te desviar do seu caminho. A jornada pode ser árdua, mas ela também é recompensadora, porque não há nada mais libertador do que chegar ao fim de um desafio e saber que você permaneceu fiel a si mesmo. Isso é resiliência. Isso é autenticidade em ação. Quando pensamos em sucesso, muitas vezes imaginamos uma lista de conquistas, um cargo de prestígio, estabilidade financeira, reconhecimento e status. Mas o que essas conquistas realmente significam se, no processo, você precisa abandonar quem é para alcançá-las? O sucesso autêntico é muito mais profundo. Ele não se resume ao que os outros podem ver, mas ao que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro todas as noites. A autenticidade traz ao sucesso um sentido que nenhuma validação externa pode oferecer: a paz de saber que suas conquistas refletem seus valores, e não expectativas impostas. É a diferença entre conquistar algo porque aquilo realmente importa para você, ou simplesmente porque era o próximo item da lista de metas que a sociedade criou. Imagine alcançar um objetivo importante e perceber que tudo o que você fez ao longo do caminho foi uma expressão fiel da sua essência. Não houve necessidade de máscaras, atalhos desonestos ou sacrifícios desnecessários da sua identidade. Isso é sucesso com autenticidade. Um sucesso que não pesa, porque foi construído com verdade. Outro benefício que a autenticidade traz ao sucesso é a construção de relacionamentos mais sólidos. Quando você é honesto sobre quem você é, as pessoas que permanecem ao seu lado o fazem porque valorizam sua verdade. Isso significa que, ao invés de se cercar de pessoas que gostam apenas da versão socialmente aceitável de você, você constrói conexões profundas com aqueles que realmente se importam com sua essência. Além disso, ser autêntico traz uma confiança diferente. Não uma confiança arrogante, mas uma segurança tranquila que vem de saber que você não está se traindo para agradar os outros. Essa confiança é magnética e inspiradora. Pessoas autênticas atraem respeito e admiração, não porque são perfeitas, mas porque são coerentes. Um ponto importante é entender que o sucesso autêntico não está isento de críticas ou desafios. Pelo contrário, ele pode atrair ainda mais opiniões alheias, justamente porque foge dos padrões. Mas o diferencial é que, quando você se mantém fiel ao que acredita, as críticas não têm o mesmo peso. Elas deixam de ser um golpe e se tornam apenas ruídos
que não desviam você do seu caminho. Considere um exemplo prático. Imagine alguém que recusou uma proposta milionária porque o projeto envolvia algo que ia contra seus princípios. Para muitos, isso seria impensável. Mas para quem vive com autenticidade, essa escolha é um ato de sucesso. É a prova de que suas conquistas não estão à venda. E isso tem um valor inestimável. Pergunte-se: as minhas vitórias refletem quem eu sou ou apenas o que os outros esperam de mim? Essa é uma reflexão poderosa, porque mostra se você está trilhando um caminho alinhado à sua essência ou se está preso a um ciclo de aprovação externa. Autenticidade também traz algo que muitos buscam desesperadamente: propósito. Quando você age de acordo com seus valores, cada conquista, por menor que seja, tem um significado especial. Não se trata apenas de resultados, mas da satisfação de saber que você está vivendo de forma alinhada com quem você é. No final, o sucesso verdadeiro é aquele que você olha com orgulho, não porque ele impressiona os outros, mas porque ele reflete sua jornada. Não há recompensa maior do que sentir que tudo o que você conquistou veio de escolhas conscientes, que respeitaram sua essência. Quando suas vitórias são autênticas, elas não só elevam sua trajetória, mas também inspiram outros a acreditarem que é possível viver sem máscaras e, ainda assim, conquistar seus sonhos. Esse é o tipo de sucesso que não é medido apenas por resultados, mas pelo impacto que ele tem em quem você é e em quem você se torna ao longo do caminho. A autenticidade não é um destino final, é uma escolha diária. Todo dia, somos desafiados a reafirmar quem somos em um mundo que tenta nos moldar. E a boa notícia é que você não precisa esperar por um momento perfeito para começar. O momento perfeito é agora. Mas por onde começar? Com pequenos passos. Escolha uma área da sua vida: trabalho, relacionamentos, projetos pessoais e reflita: o que estou fazendo aqui que não reflete quem eu realmente sou? Às vezes basta um ajuste, ser honesto em uma conversa importante, dizer não a algo que não faz sentido para você, ou simplesmente lembrar-se de suas próprias prioridades antes de dizer sim por hábito. Esses pequenos atos de autenticidade podem parecer simples, mas acumulam um impacto poderoso. Quando você age de acordo com seus valores, cria uma sensação de alinhamento interno que fortalece sua confiança e traz leveza. Lembre-se, ninguém se transforma de uma vez. Ser autêntico é um grande processo, e cada escolha genuína é um tijolo na construção de uma vida com propósito. Agora, quero propor um desafio. Escolha uma área da sua vida onde você sente que pode ser mais autêntico e comece hoje. Pode ser um hábito, uma decisão ou uma conversa que você está adiando. Escreva isso em papel ou deixe nos comentários se quiser compartilhar. Com isso, você não apenas reforça seu compromisso, mas também pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Se essa jornada de autenticidade fez sentido para você, não esqueça de curtir este vídeo. Esse simples gesto não só mostra seu apoio, mas ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos que te ajudem a crescer, refletir e viver com mais propósito. Sua autenticidade pode ser o maior presente que você oferece ao mundo. Então, comece hoje, porque o mundo não precisa de cópias perfeitas. Ele precisa de você.